Trump falou sobre Venezuela, também falou sobre Cuba nessas várias entrevistas, sobre a guerra no Oriente Médio. Disse que o governo cubano, que é o que a gente vai acompanhar por aqui e discutir, cairá em breve. Trump, vamos lembrar, tem, na verdade, sinalizado que o país será o próximo alvo depois do Irã. Já disse que seria uma questão de tempo para que os cubanos que vivem nos Estados Unidos possam retornar à ilha. Vamos conversar com Luciana Tadeu, nossa correspondente para a América Latina. Luciana, conta para a gente qual a repercussão dessa ameaça de Donald Trump a Cuba. E a gente já vinha conversando aqui várias vezes no Hora H sobre sanções americanas já ao país. Bem-vinda. Exatamente, Ju. Boa noite para você, para todos que nos acompanham, porque é importante ressaltar, que até o momento não houve ameaça militar de Donald Trump a Cuba. A estratégia até o momento tem sido estrangular Cuba economicamente, com esse bloqueio energético, impedindo a saída de navios petroleiros da Venezuela para Cuba e ameaçando países que tenham intenção de enviar navios de petróleo a Cuba com aplicação de sanções. Isso, inclusive, levou o México a suspender um envio de um navio de petróleo que tinha anunciado. O México acabou enviando somente ajuda humanitária para Cuba. E nessa entrevista para a CNN, Donald Trump disse de forma bastante taxativa, então, que Cuba vai cair muito em greve, disse que o governo cubano quer muito fazer um acordo, fechar um acordo com os Estados Unidos e que vão colocar Marco Rubio, o secretário de Estado, para ver como isso funciona. Então, colocar Marco Rubio nessa interlocução com o governo cubano para ver os resultados. Ele disse que os Estados Unidos têm muito tempo, mas que Cuba está pronta, dando a entender que a ilha está preparada para uma mudança de regime depois, segundo ele, de 50 anos. É importante lembrar que Donald Trump disse ontem também, durante um evento com o Inter de Miami, ele disse que muito em breve muitas pessoas vão poder voltar para Cuba, e ele se referindo aos cubanos que nas últimas décadas deixaram a ilha e se instalaram nos Estados Unidos. Mas sempre é importante fazer essa ressalva, apesar de a gente ter visto essa sequência de episódios bélicos por parte dos Estados Unidos. Em janeiro, a captura de Nicolás Maduro com ataques à Venezuela, depois os ataques ao Irã, que resultaram na morte do líder supremo do Irã. Não houve até o momento ameaças por parte de Donald Trump de uma ameaça militar. Ele tem se enfocado nessa questão do bloqueio econômico. De fato, ele disse que os Estados Unidos estão muito focados nisso agora, então afirmando aí que Cuba realmente é um dos objetivos de Donald Trump. Esse bloqueio que os Estados Unidos têm promovido contra Cuba, de fato, tem conseguido gerar um colapso na economia cubana, que já vinha de uma crise energética com constantes apagões, e agora com a suspensão desse envio dos navios de petróleo, está vendo as suas termoelétricas terem muito problema para geração de energia. O governo cubano teve que iniciar um racionamento, deixar de vender combustível, inclusive para as companhias aéreas, que tiveram que suspender voos, e chegou a colocar painéis solares em hospitais e escolas para continuar com o funcionamento mínimo das atividades, mas essa situação está gerando muita preocupação entre os cubanos, que chegam a comparar, inclusive, a situação com a do período especial, que foi quando a União Soviética caiu, e com isso gerou uma forte crise econômica em Cuba, Ju. Muito obrigada, Luciana Tadeu. Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história. E vamos seguir por aqui olhando para essa questão dessa ameaça, novamente, de Donald Trump contra Cuba, num momento em que se espalha pelo Oriente Médio esse conflito que ele iniciou junto a Israel contra o Irã. Vamos falar então sobre Cuba com o Felipe Ramos. Desculpa, Felipe, vai aparecer aqui com a gente, analista internacional de risco político, PhD em Sociologia Política pela New School for Social Research de Nova York. Muito bem-vindo, Felipe. Queria começar te perguntando sobre as chances reais
de um ataque de Donald Trump a Cuba e como que isso volta o nosso olhar para essa configuração das Américas, da América Central e da América do Sul sobre as ameaças de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite. Como muito bem colocado pela jornalista anteriormente, Luciana Tadeu, o Donald Trump tem, nesse momento, enfocado nas questões do estrangulamento econômico da ilha, né? Pois, nesse momento, os Estados Unidos estão colocando suas forças militares no Oriente Médio, inclusive grande parte dos efetivos militares que foram utilizados na captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foram já redirecionados para o teatro de operações do Oriente Médio, e os Estados Unidos não têm, nesse momento, interesse em, portanto, abrir mais uma linha de frente de combate militar. Isso dá um certo tempo para a ilha, né, nesse momento, se recolocar e tentar estabelecer algum mecanismo de negociação com os Estados Unidos, em um momento em que a ilha se vê muito fragilizada, tanto na economia quanto em termos de alianças regionais e internacionais. Regimes como o da Venezuela, que justamente estão modificando, se alinhando mais aos Estados Unidos, regimes também, outros governos da América Latina que têm tentado se distanciar de Cuba, outros enfrentado diretamente, e também ao redor do mundo, né, como Irã, Rússia, China, são todos regimes que estão preocupados com seus próprios interesses nacionais nesse momento, e Cuba está cada vez mais isolada. Portanto, o estrangulamento econômico tem um grande efeito sobre a ilha, e o governo cubano, nesse momento, pretende muito mais estabelecer um canal de negociação do que buscar também um enfrentamento direto. Nesse momento, Felipe, a gente olha muito, claro, sempre que há um ataque, né, o início de uma guerra, para os aliados dos países atacados, né? Pensando em Cuba, uma aproximação com a China, com a Rússia, o que a gente pode também pensar após essa nova ameaça de Donald Trump? E eu queria que a gente olhasse também para o que está acontecendo no Oriente Médio, uma China ali discreta em relação ao posicionamento sobre essa guerra. Exatamente. Acho que os países têm notado, os países menores têm notado que os seus patronos maiores não têm, na verdade, uma capacidade de defendê-los. Isso ficou muito claro com o que aconteceu na Venezuela. O Irã, Rússia, China, até Coreia do Norte, a Bielorrússia, que eram considerados ali guardiões, né, do regime venezuelano, não moveram nada, né, para ajudar o Nicolás Maduro naquele momento e nem posteriormente. Inclusive, até do ponto de vista diplomático ou do ponto de vista econômico, né, as reações foram mínimas ou nulas. Então, todos os regimes estão precificando que enfrentar o Donald Trump não é o melhor nesse momento. Cada um está lutando pelos seus próprios interesses imediatos, né, de segurança nacional e segurança econômica, devido às tarifas, às guerras tarifárias. E, portanto, Cuba não pode esperar contar com ninguém. Eles sabem disso e, por isso, tentam sobreviver da maneira que podem. Por isso, tem falado, inclusive, que aceitam. Né? O presidente cubano, o Miguel Díaz-Canel, mencionou que aceita negociar com os Estados Unidos, desde que a soberania cubana ou o regime político cubano não sejam objetos de negociação, né? Mas que querem, sim, estabelecer uma cooperação com os americanos. Os americanos, por outro lado, não têm um interesse também imediato em Cuba, porque, diferente da Venezuela, que tem os recursos petroleiros, que são de grande interesse para os Estados Unidos, inclusive cada vez mais, né, devido às guerras no Oriente Médio e à competição geopolítica com a China, e também, de certo modo, os russos, de um modo diferente, todos esses fatores levavam a Venezuela a estar num degrau muito alto na escala de interesses para os Estados Unidos. Cuba não tem esses recursos, né? A disputa com Cuba é basicamente, do ponto de vista da diplomacia, do ponto de vista da retórica, da ideologia, interessa ao governo Donald Trump e principalmente ao Marco Rubio, que é o secretário de Estado, colocar em voga a sua nova doutrina Monroe, que ele chama de corolário Trump da doutrina Monroe, ou doutrina Monroe, doutrina Monroe 2.0, são vários nomes que estão sendo dados, para estabelecer um controle, um predomínio sobre a região, sobre o hemisfério americano. Então, existe esse grande interesse mais amplo, mas não é um interesse imediato em termos de recursos, o que coloca também mais tempo para o regime cubano sobreviver. Felipe, a gente tem um último minutinho, mas eu queria fazer mais uma pergunta para você, né, com uma resposta mais rapidinha, que é sobre como isso nos impacta. Você fala sobre uma questão de uma disputa ideológica, né, de Donald Trump com os países das Américas e como é que isso pode nos afetar aqui no Brasil.
Exatamente. Eu acho que afeta não tanto ao Brasil, mas afeta a política externa brasileira, por assim dizer, né? Principalmente ao governo Lula, especificamente, que é um governo que, em todos os seus 3 mandatos, tem priorizado o tema da integração regional latino-americana e posicionar o Brasil como líder desse processo. Nesse momento, o Brasil não lidera mais a América Latina. Esse momento passou. Nós temos hoje uma série de governos de direita na região, que se alinham aos Estados Unidos, à postura agressiva dos Estados Unidos em relação à própria postura contra a integração latino-americana, né? Nós temos governos em El Salvador, governos na Argentina, agora no Equador, também muito fortemente na relação contra Cuba, agora também o novo presidente eleito do Chile, diversos presidentes também na região do Caribe, Trinidad e Tobago se destaca nesse sentido, no alinhamento com os Estados Unidos. Então, essa postura agressiva em relação ao predomínio norte-americano das Américas tem conquistado apoios na região, e isso tem deixado o Brasil isolado na sua postura de tentar articular o que chamava de solidariedade latino-americana, de integração latino-americana. Nós conversamos com o analista internacional de risco político, Felipe Ramos. Felipe, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.